Então vamos dar início à primeira palestra do dia e é com bastante honra que nós vamos ter o painel Novas Tecnologias e Desafios de Segurança em Grandes Áreas, Infraestrutura Crítica, senhoras e senhores. Então aqui eu vou chamar o mediador do painel, Ren Harel, CEO da Ogen, por gentileza. Diogo Almeida, Regional Security Leader na Bayer Crop Science. Bem-vindo. Paulo Silva, Gerente Brasil de Segurança Empresarial da Gerdau. Bem-vindo. E André Luiz, Consultor de Segurança e Administração. Pode pegar o microfone aqui. Teste 1, 2. Ren, é contigo. É comigo. Esse painel que você domina. Muito Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos. Preparei aqui uma pequena introdução, sem roubar o show desses senhores aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a Avantia pelo convite para moderar esse painel no evento tão prestigiado como o Security Talks e na presença de tantas autoridades nesse campo tão importante, a segurança de todos nós. A segurança de perímetro e de grandes áreas é um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de segurança. Naturalmente, a atenção das organizações está voltada para o espaço interno, onde acontece a atividade principal e as grandes ideias nascem, onde trabalhamos, comemos e conversamos, onde recebemos convidados em salas de reuniões amplas e climatizadas. Neste ambiente, sabemos que todos os que estão conosco foram autorizados a entrar e passaram por uma triagem prévia. Eles andam com crachá, com seu nome estampado e são acompanhados durante toda a estadia. Após fazer o cadastro na recepção, eles passam pelas catracas que controlam o acesso sob o olhar atento do guarda e das câmeras que acompanham por todos os locais que visitam ou trabalham. A adição de analíticos e inteligência artificial facilita ainda mais o trabalho da equipe de segurança, pois sabe identificar casos atípicos de veículos trafegando em rotas não autorizadas, objetos deixados em locais inadequados, pessoas que não seguem as instruções de segurança de trabalho e aquelas não autorizadas de circular em áreas classificadas, como salas de servidores ou centros de desenvolvimento. A iluminação fica acesa durante todo o horário de funcionamento e garante boas condições de visualização para poder identificar qualquer atividade anormal e alertar sobre ela em tempo real. A temperatura, como aqui, por exemplo, é regulada através do ar-condicionado e garante que os equipamentos funcionem de forma ideal e sem avarias. O perímetro, por outro lado, é um terreno desconhecido. Pode estender-se por centenas ou milhares de metros ou estender-se em uma área de milhões de metros quadrados, variando de acordo com a topografia, o que cria áreas cegas que nos impedem de ver. Às vezes, é atravessado por rio, lago ou por uma área de vegetação densa que não nos permite saber o que tem dentro. A solução de patrulhas motorizadas e rondas para detectar perigos é custosa e muitas vezes coloca a equipe de segurança em risco de encontrar intrusos potencialmente armados. Também os invasores sempre terão a vantagem do elemento surpresa e podem aprender a rotina da segurança e ainda usar as condições extremas para se misturar
a agitação da via pública, ou se esconder atrás de veículos, casas ou vegetação densa e agir no timing que acham melhor. Também não é fácil para a eletrônica. Durante o dia, o sol brilha e permite-nos ver a uma distância maior, mas ao mesmo tempo danifica os aparelhos e encurta sua vida útil. À noite, as temperaturas caem, mas a visibilidade é bastante reduzida e obriga-nos a fornecer iluminação ou meios especiais de visão noturna. No exterior, não existe ar-condicionado para regular a temperatura dos aparelhos, fato que nos obriga a investir em aparelhos mais duráveis em comparação aos seus irmãos mimados instalados na área interior. A chuva às vezes pode durar dias e a água procura penetrar nas camadas protetoras dos aparelhos, nos seus pontos fracos, nas conexões e vedações de borracha que se desgastam, secam e requerem manutenção regular. Felizmente, a tecnologia está evoluindo, ficando mais robusta, e hoje contamos com radares, minas eletrônicas, câmeras, com analíticos, inteligência artificial, cabos sensitivos e drones que foram desenhados para aguentar condições extremas e podem nos ajudar a melhorar a segurança do perímetro. Mas não se preocupem, não vou dar uma palestra sobre a segurança perimetral. É precisamente por isso que temos hoje conosco 3 gestores sêniores de segurança que irão partilhar conosco suas experiências em lidar com desafios de segurança perimetral e de grandes áreas. E tenho aqui a honra de apresentar o Diego Almeida, líder regional de segurança na Bayer Corp Science, o Paulo Henrique da Silva, gerente Brasil de segurança empresarial na Gerdau, e o André Luiz, consultor de segurança da ADM. Bom dia, senhores. Obrigado por estar aqui conosco. Queria começar com uma pergunta. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam quando se trata de proteger grandes áreas? Por favor, Diego. Primeiro, bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui, participando desse painel com grandes amigos aqui, que temos em comum, né? Ter passado pelo Exército, pela caserna, e ter também trabalhado na Vale durante um longo período. Bom, esse é um tema realmente complexo, e acho que trazer um pouco também, de início, o ambiente onde nós temos essas grandes áreas, né, onde a gente precisa fazer essa proteção perimetral. O primeiro ponto, assim, na Bayer, nós que trabalhamos no ramo de insumos agrícolas, a gente não planta na Avenida Paulista, né? Talvez aqui o Paulo, na Gerdau, ele não abre uma lavra de mina na Avenida Afonso Pena, lá em Belo Horizonte. Todas essas áreas são áreas ermas, áreas distantes, principalmente áreas rurais. E aí uma reflexão que a gente faz, e a gente sabe dessa realidade, é que as entidades de segurança pública, elas não são tão presentes nessas áreas, né? E a reação já é demorada, imagine a prevenção. Então, por isso, a gente precisa efetivamente ter condições de criar proteções para as áreas mais sensíveis. Nem todas as áreas a gente tem o mesmo critério de proteção, obviamente, mas para que a gente consiga trazer um nível de proteção para, obviamente, aumentar a lucratividade das organizações. Bom dia a todos. Reforço as palavras do Diego aqui, do prazer de estar aqui com vocês. É o 2º ano que eu estou aqui no Security Talk, com 2 amigos, então a gente sempre fica mais à vontade, né, quando está entre amigos. E acho que o grande desafio que a gente vive é o contexto onde nós estamos inseridos, onde tem que ser levado em consideração aspectos culturais, aspectos geográficos, aspectos econômicos e políticos. E eu poderia citar aqui como exemplo, nós temos uma mineração em Minas, né? E que dentro desta mina passa uma via pública no meio da operação, tem uma igreja, tem um cemitério e tem uma comunidade que mora por ali. E nós temos que parar a operação
durante, por exemplo, um cortejo fúnebre. Então você tem uma série de variáveis que numa situação normal não se imagina que exista, né? E tem uma provocação que a Karen, aqui da Avantia, fez para a gente, mas as áreas são distantes, são ermas. Normalmente, você não tem uma população tão grande nas proximidades que possa fazer uma ameaça, né? E aí vem a mina de Itabira, da Vale, a maior mina em área urbana do mundo a céu aberto. Tive a oportunidade de ser gestor lá. Nós estamos falando de 150 quilômetros quadrados. Eu gosto muito de números, assim, sabe, de fazer comparações. Belo Horizonte tem 360 quilômetros quadrados. A mina de Itabira tem 150. A operação está a 100 metros das casas. Caminhões fora de estrada, que a gente chama aqueles caminhões de grande porte, são 7,25 metros de altura, pessoal. Passando a 100, 150 metros de uma residência. Vou citar um outro exemplo aqui numérico do tamanho do desafio. Nós temos uma operação, a Gerdau ela tem operações florestais de mineração, onde a gente tira parte da matéria-prima para o processo siderúrgico. E nós temos uma fazenda em Três Marias, que o tamanho dessa fazenda representa 90% do tamanho da cidade de São Paulo. Ela está em 4 municípios diferentes. São 120 quilômetros de ponta a ponta. Então, assim, a gente vive em ambientes que não é só uma questão, não é um problema da segurança empresarial, é um problema de segurança. E quando o problema é de segurança, sozinhos nós não vamos conseguir resolvê-los. Nós precisamos de sinergia com outras áreas, relações institucionais, jurídico, meio ambiente, enfim, sozinhos nós não conseguimos resolver problemas complexos dessa maneira. Eu estou me alongando, mas só para concluir aqui, eu acho que é interessante. Eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião no Palácio do Governo, né, em Minas Gerais, no Palácio da Liberdade, não sei se alguns aqui conhecem, com a assessora do governador do estado e com o secretário da área agrária para discutir temas relacionados a invasões de terra em determinadas localidades nossas. Eu estou falando de invasões, gente, assim, e agora, recentemente, a gente viveu um problema parecido, 200 a 300 pessoas invadindo uma área ao mesmo tempo, só que não com o objetivo de ocupar, com o objetivo de realizar furtos, e no final do dia eles voltavam para casa. É simples assim. E aí, como é que resolve uma situação dessa? Não é um problema da segurança, é um problema de segurança. Bom dia a todos. Queria agradecer a Avantia, né, pelo convite. Os companheiros aqui, foi muito bom rever o Diegão, o Paulo. Também trabalhamos aí junto na Vale. Bom, com relação a desafios, eu vou começar a falar de um desafio que eu tive na época que eu trabalhei na Vale em Moçambique, no Malawi e na Zâmbia. A gente tinha ali 1.800 quilômetros de ferrovia, 2 portos, uma mina de 220 quilômetros quadrados. E no internacional, que é hoje que a gente enfrenta, que na ADM a gente tem esse problema no Paraguai, a legislação. Então, é difícil países estrangeiros, e principalmente países ainda que não têm a legislação bem desenvolvida, a empresa entrar e ela dar a solução. Não há dúvidas que o emprego de drone, de radar, ele poupa vidas, ele poupa lágrimas, ele poupa suor. É um elemento de inteligência, ele vai reconhecer, ele vai te trazer informação, você não vai precisar mandar alguém lá. Tem áreas inóspitas, só que lá a gente não conseguia por causa da legislação. Outro problema, suporte técnico e treinamento de operadores. A gente não conseguia. E lá a gente não ia empregar nem drone, a gente ia empregar Vant. Porque 1.800 km de ferrovia, o Vant, o maior Vant que a gente conseguiu, chegava a 120 quilômetros, a autonomia dele. Só que aí quais foram os problemas? Primeiro, legislação. E segundo, que eu trago aqui, a gente tem que agregar. Não adianta eu botar um drone, o radar não tem como, é para segurança. Mas hoje eu tenho que botar um drone que o analítico dele, ele vai servir para segurança, ele vai servir para a floresta, fazer o inventário de madeira, ele vai servir para o social, para mapear uma comunidade e manifestações, ele vai servir para a segurança do trabalho, ele vai servir para o meio ambiente, ele vai servir para a qualidade. Que aí eu, como segurança, eu consigo justificar o custo-benefício.
Eu sozinho, eu não consigo. Porque eu preciso de algo. Hoje a maioria dos drones vão aí a 40, 50 minutos. O que a gente tem no Paraguai vai a 10 quilômetros. Mas se eu tivesse uma tecnologia adaptada, e aí eu vou trazer para a ADM, né? Como a ADM no Brasil hoje, nós temos a Cargill, grande, né? COFCO, Dreyfus, Bunge, são os mesmos problemas. Então, quem opera com isso tem que ir lá. Tem que pegar a tecnologia dele e falar assim, ó, porque o problema que ele resolver para um, ele vai resolver para todos. Então, e tem que ser customizado. Ontem, como o Diego falou, para eu chegar aqui eu levei 9 horas. Eu peguei 6 horas de estrada de Balsas, no interior do Maranhão, mais 3 horas de avião para chegar aqui. Eu fico em São Paulo. Mas as operações nossas são em lugares esmos, não tem nada, não tem ninguém. Então, desafios. Legislação, desafios analíticos, customizados a várias necessidades do setor. E o último desafio, que eu acho que é o principal, é o pós-venda. Pós-venda ainda não está bom. Você tem que ter suporte técnico, você tem que ter peça de reposição e você tem que treinar aquele operador. Porque senão vocês vão embora e o operador vai destruir o drone, tem pássaro, tem isso, ele não sabe operar. O pós-venda hoje, a manutenção, principalmente falando de drones, o radar nem tanto. Até puxando sardinha, o radar da Magos é muito bom, eu já vi ele operar. Acho que é o maior hoje, 1 quilômetro. Mas eu destacaria isso, são as vertentes aí que tem que operar. Legislação, certificar mais empresas para o mercado ficar mais competitivo, o preço baixar. Custo-benefício, atuar para todo mundo. Não pode ser uma solução para a segurança. Não dá, tem que agregar valor. Eu tenho que, como eu digo no termo militar, né, safar a onça do cara da segurança do trabalho, que tem dinheiro, deu um problema ali na hora. Então, e desenvolver analíticos customizados com essas empresas do agro. E hoje a gente chama muita empresa do agro, muita empresa de tecnologia, para a solução para o agro. O agro cresce, 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 e tem soluções que não vêm, porque as empresas precisam chegar no agro. Entendeu? Então, eu, resumindo aqui, porque eu falo muito, queria dar esse aporte aí. Muito obrigado. Desafios é importante para a gente poder melhorar, né? Sempre de uma forma constante. Eu queria saber como a evolução das novas tecnologias tem mudado a forma como vocês hoje estão lidando com esses desafios. O que vocês podem contar de aplicações de tecnologia que mudaram, por exemplo, em questão de economia, saving, trazer valor agregado para outras áreas também, que é sempre importante, né? Porque a gente sempre briga por recursos, sempre briga por verba, e a gente quer mostrar que a segurança não só tira dinheiro, mas também traz de volta na produção, na proteção de bens, na proteção de tudo que é conhecimento, know-how e etc. Bom, hoje a gente ouve muito falar, né, computação em nuvem, inteligência artificial, metadados. A gente acha que isso está muito distante, que é só em filme, né, de ficção científica, mas isso está presente no nosso dia a dia, né? Pegando um pouco aqui do que o André falou, talvez o grande desafio é como você integrar isso tudo. E hoje a gente já tem na nossa realidade operacional algumas soluções que já trazem isso, né? Obviamente, quando você tem um projeto onde esse projeto é um requisito do negócio, fica muito mais fácil. Obviamente, você já tem uma aprovação. Só que aí o outro desafio é qual é a melhor solução, com o melhor custo-benefício, que vai ser implantado para aquele projeto. E, às vezes, o projeto ele é um projeto extenso, que não é só uma unidade, que atende só uma área de operação, ela atende várias, dentro de um mesmo projeto. E, às vezes, uma solução ela vai ser bom para uma perna desse projeto, vamos falar assim, mas ela talvez não vai ser boa para aquela outra perna do projeto. E aí, obviamente, você vai precisar entender no mercado quais são as soluções disponíveis para que você possa trazer o melhor custo-benefício para atender aquele projeto. Esse é um desafio, tá?
quando você já tem o requisito como elemento para que você aprove o projeto. Quando você não tem isso, aí o desafio fica um pouco maior, que aí você efetivamente precisa entender do negócio, entender da operação, na prática, entender a cadeia de valor onde a segurança está inserida e você pegar nesse elo aonde você, com o seu projeto, vai conseguir trazer, de certo modo, uma despesa que vai refletir no lucro da empresa. Se você conseguir identificar isso e encaixar o seu projeto ali, é gol, o seu projeto vai ser aprovado. Bom, inteligência artificial aplicada à segurança empresarial na Gerdau, a gente ainda não tem assim, estudos de caso testados, comprovadamente chegamos à conclusão que foi eficaz. Ainda não, tá, pessoal? A gente espera em breve ter soluções dessa natureza. Até uma provocação que eu faço a todos aqui que trabalham fortemente com o tema para nos visitar, né? Tentar customizar alguma coisa para a gente aí, né? Eu só acho que a gente não pode perder de vista questões conceituais para a gente não pegar uma Ferrari e querer andar com ela numa estrada de chão, sabe? A Ferrari não foi feita para andar em estrada de chão. Então, às vezes a gente se perde muito na questão tecnológica por talvez não trazer a aplicação para a qual ela foi destinada. Então, eu convidaria uma reflexão, por exemplo, eu tenho uma área de mineração toda aberta, né? Então, assim, impossível você ir... Florestal, por exemplo, como é que nós vamos cercar aí mais de 1.300 km² de área, né? Então, quando eu trago tecnologia, eu posso trazer, por exemplo, a IA, com câmeras, com alarmes, com cercas inteligentes, enfim. Aí é onde a imaginação puder nos levar, né? Mas a gente nunca esquecer as questões conceituais. Exemplo, conceito de círculos e esferas concêntricas. Tem situações que, se eu não posso fazer a minha defesa perimetral, é o básico bem feito, tá, gente? Assim, às vezes a gente se perde muito na busca de tecnologias, e aí quando você vende a tecnologia, ela não funciona porque ela foi mal aplicada, ela não foi aplicada dentro do conceito certo. O que os nossos gestores nas empresas fazem? Está vendo? Esse modismo aí não funciona. Porque você não aplicou a tecnologia em cima daquilo que era para ser feito. Porque a gente esquece questões de conceito. Então, assim, eu convidaria a uma reflexão da questão conceitual antes da gente investir em tecnologia, para a gente não matar uma ideia sensacional porque está sendo aplicada de maneira errada. A gente tem utilização de drones fundamental, a gente tem problemas de furtos de minério. Minas Gerais, o nome já é sugestivo, né, gente? É porque minério para todo lado, né? Mina para todo lado. Nas margens da 040, eles furtam minério com escavadeiras e muitas vezes podem nos atingir. Os drones estão sendo amplamente utilizados, não expõem o homem. A gente tem a informação em tempo real maior do que a gente teria se a gente tivesse que fazer deslocamentos. Imagina que tem deslocamentos em áreas como a nossa, que eles só podem ser feitos pela via principal. Não dá para você entrar pelo meio do mato, né? Vamos dizer assim, né? No meio das elevações ali. Não tem como fazer isso. Então, drones... cercas elétricas, Speedrite, durante muito tempo a gente utilizou largamente essa solução. Aí eu entro num ponto que o André trouxe, o pós-venda. Se a gente não se modernizar nas soluções, vão vir a gente está na contra-inteligência protegendo, né? Aí vem a inteligência, você já tem hoje mecanismos que você consegue fechar o curto na cerca e ela não mais funciona da forma como ela deveria funcionar. Então, um exemplo, tá, pessoal? O quanto que depois, a continuidade da evolução, porque a criminalidade do outro lado vai também tentar romper a barreira. Então, drones, cercas elétricas, armas não letais. A gente está falando aqui de tecnologia, mas é o que a gente aplica hoje, né? Armas não letais está sendo fundamental. Aí você tem, né, os rastreadores, câmeras inteligentes, câmeras com vídeos analíticos, né, que você cruza e triangula informações numa determinada área e consegue detectar algumas situações. Mas, basicamente, o que a gente tem feito são câmeras, alarmes, cercas, drones, monitoramentos via satélite. Interessante, você consegue monitorar uma área e aí depende do quanto você está disposto a pagar, né? Você pode ter a imagem diária, online, mensal, semanal, com até 15 centímetros de altura do solo. Então, para invasões e ocupação, né, é importante, é uma tecnologia que eu acho interessante. É isso.
Também falo muito, viu, André? Bom, vou dar um exemplo aqui da operação nossa agora, que começou recentemente, como eu estava falando para você, no Rio Paraguai. No Rio Paraguai a gente transporta fertilizante. E tem pirata. Um lado é a Argentina, do outro lado é o Paraguai. A gente consegue atuar ali em 10 quilômetros. O drone tem uma autonomia de 50. O problema é que a força de reação não depende da gente, né? Depende da prefeitura, que eles chamam lá. Só que a gente já notou que o bandido ele faz o seguinte: pô, não vou ali na ADM não, que eles têm drone. Eu vou nessa outra que transporta que ele não tem. Entendeu? Então, apesar da gente não ter a força de resposta, a gente já notou que eles já sabem que tem, só que o único empecilho aí, o desafio, é que no dia que está chuvoso, neblina, a gente volta a ser atacado. Então, acho que é um desafio também que tem que melhorar e atuar em condições climáticas. Mas já é um case de sucesso, porque a gente já viu que mesmo quando a gente não tem a nossa força de ação em condições de chegar, porque as pessoas estão armadas, mesmo quando a polícia não vai, o inimigo ele já rocou, olha, eu vou no mais fácil, eu vou onde não vem muita força de reação. Então, eu considero essa aí um grande avanço. Eu não safei toda a minha onça, né, como a gente diz, não safei tudo, mas eu resolvi parte dele. Então, para quem tem grande área, ficar longe do drone, ficar longe do radar, de acordo com a força adversa que ele tem, o que vai bater o custo-benefício e quanto eu vou poder pagar. Por isso que eu reforço, vou bater sempre, tem que agregar valor. Entendeu? Bom, acho que essa é a maior experiência. Outra experiência que eu tive foi aí já no porto de Nacala, em Moçambique, que a gente usava o drone para os barquinhos. E é a mesma coisa, só que lá a gente tinha uma força de reação robusta. Mas eles já iam para outro porto, que não tinha nada. Entendeu? Então, o elemento ali, a força adversa, ele não vai sair, ele vai no mais fácil, ele não quer ir no mais difícil. Então, fica esse testemunho da vantagem do emprego, né? Além de outros tantos que a gente falou. Quero deixar algum tempinho para perguntas, caso alguém tiver, mas olhando para o futuro, rapidamente, que soluções vocês sentem hoje que vocês gostariam de ter para solucionar problemas específicos nos seus negócios, nas suas empresas? Bom, eu acho que a maior conexão que nós temos com o negócio realmente é o emprego da tecnologia hoje. A maior penetração que eu tenho obtido hoje é com o emprego da tecnologia, onde com a câmera, com o IoT ou com os dados que a gente vai somando com o tempo, a gente tem colaborado para vários departamentos, meio ambiente, segurança do trabalho, logística, a própria área operacional produtiva. E hoje, se cada período que passar e a gente tiver esse desenvolvimento com analítico de imagens, de uma maneira mais comercial, vamos falar assim, né, com mais vantagem competitiva financeiramente, e de uma maneira que ocupe menos espaço dentro da nossa estrutura de rede interna, eu acho que isso sim vai colaborar ainda mais com as entregas que a segurança corporativa tem feito com o negócio. Bom, a expectativa é que, por exemplo, a inteligência artificial ela possa nos apoiar em diversas frentes, saindo um pouco da segurança patrimonial, né, que é aquela coisa da segurança física de instalações, trazendo um pouco para a parte de fraudes, né? Segundo uma pesquisa da KPMG de 2021, 10% da receita das empresas é fraudado. Essa mesma pesquisa há 18 anos atrás era 6%. Então, passa o tempo, a gente acha que as coisas vão melhorar e a coisa só piora. Então, a inteligência artificial, por exemplo, para prevenção de perdas, que inclusive é uma frente que a gente só consegue mostrar segurança empresarial de forma estratégica. Não, perdão, eu me equivoquei. Não somente, fortemente, quando a gente fala em prevenção de perdas. Águias não perseguem moscas, não é isso? Então, às vezes, a gente está lá preocupado com o vigilante na portaria fazendo aquela fiscalização, enquanto nós temos materiais que nem entram na empresa e são faturados. Então, assim, é tentar olhar para esse olhar, e a inteligência artificial pode nos ajudar muito no cruzamento de dados, construção de cenários.
E principalmente tomada de decisão, né? Porque é racional, né? É máquina pensando. Então, é muito eficaz. E eu insisto num ponto, assim, análises de risco cada vez mais consistentes para a gente entender que problema eu quero resolver. Tem problema que eu resolvo institucionalmente. Tem problema que eu resolvo com tecnologia. Tem problema que com uma boa conversa e uma boa interação você consegue mudar totalmente um jogo. E aquilo que cabe à tecnologia. Eu acho que é isso, porque senão a gente mata bons projetos mesmo antes deles nascerem. Bom, complementando aí o que o Paulo falou, eu vou na mesma linha, combate à fraude. A Associação de Combate à Fraude Internacional, a CFE, deu esse ano, como dá todo ano, 5% da receita está sendo desviada, 3,1 trilhões na última pesquisa que eles fizeram esse ano, que eles liberaram agora. E no agro ainda tem muita coisa manual. Muita coisa manual. Nós estamos atrás de analítico para nosso sistema de classificação de grãos. Nós estamos atrás de automatizar a classificação de grãos. Nós precisamos aqui, Bayer e ADM, COF, todo esse setor precisa de um analítico para detectar se foi feito o teste para ver se a soja é transgênica ou não é. A gente tem, a ADM, no caso, tem um ramo ali de Animal Nutrition, que é PET. Tem muita coisa ainda que a gente precisa do analítico. E para evitar a fraude e outros desvios, né? O varejo, ele está muito à frente. O varejo já está à frente com inteligência. Essa semana a gente fez uma reunião com uma empresa que ela mostrou que ela detecta o cara tirando um negócio do balcão do supermercado e botando na bolsa. Mas a indústria carece e precisam de soluções customizadas. É isso. Muito bom, Luiz. Agora a gente vai fazer perguntas e respostas. A gente está com o tempo estourado, mas a gente selecionou algumas perguntas bem legais aqui. Então é o engenheiro Tarcísio, da CPTM, está falando qual a importância do rádio na transmissão de informações de monitoramento em áreas muito distantes, infraestrutura crítica. Então acredito que, Diego, você pode conduzir conosco? Bom, eu acho que você pode colocar o melhor equipamento na área, o mais sofisticado, mas você precisa levar do ponto A para o ponto B essa comunicação. E aí o rádio, sim, é um meio de comunicação muito importante. Hoje, nós temos alguns projetos na Bayer que envolvem monitorar fazendas em áreas totalmente inóspitas, em áreas ermas, em 17 estados diferentes. E hoje a gente tem Starlink, mas também temos outras soluções de satélite que são bastante desafiadoras, principalmente na hora de configuração. E esse ainda é um desafio, tá? Fazer a comunicação perfeita, independente da condição climática, da época do ano, ainda é um desafio. Existem soluções de mercado que nos atendem, mas eu posso falar para vocês que não atende 100%, né? Não é 100% eficiente. E esse ainda é uma lacuna que a gente precisa preencher. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. Gerdau, Bayer, ADM do Brasil são referências em infraestrutura crítica às operações. Então, qual que é a visão, bem rapidamente, em termos de desafio que vocês considerem impactantes, em termos de tecnologia, viável financeiramente, inoperante da segurança pública ou a cultura interna de prevenção e perdas? Então, acredito que é a pergunta do Michel Pípolo, do Grupo GPS, está aqui. Então, Paulo. Se eu entendi a pergunta, áreas como a nossa, que são grandes áreas e em locais ermos, como o Diego tratou no início, né, com todas as características, variáveis, perspectivas e tal, é um conjunto de coisas. E passa pela cultura também de segurança das unidades. Digo e eu repito, existem problemas que são da segurança e existem problemas que são de segurança. Nós resolvemos uma série de problemas de enfrentamento em Ouro Branco, por exemplo, a partir do momento que... Aí, lembra que a gente falou de conceito de segurança? Triângulo do crime. Atratividade, vulnerabilidade, ameaça externa. A atratividade nem sempre eu vou conseguir tirar, porque não tem como, faz parte do meu negócio. A vulnerabilidade sim, né? Então foi feito um 5S básico, bem feito,
Quanto mais bagunçado, mais atrativo, mais fácil de fraudar. A gente zerou os enfrentamentos. Acreditem se quiser. É porque tem soluções que a gente imagina muito assim, com uso de força, com tecnologia. Tem ação que é gestão, é se organizar, é padronizar, procedimentar. Isso invalida a tecnologia de maneira alguma. Tem missões que a gente só vai conseguir cumprir com tecnologia, com câmera analítica, com drone, se Deus quiser futuramente com inteligência artificial fortemente aplicada. Mas excelente a pergunta, eu acho que é um conjunto de soluções. E tem negócios que exigem uma solução mais complexa. Não quer dizer que ela é mais difícil, ela é mais complexa. Você precisa interagir mais com outras áreas, com outros conceitos, com outras tecnologias. Separar sempre ferramenta de conceito, gente, eu acho isso importante. Senão eu não aplico a coisa no lugar que deveria ser aplicado. Eu dou um remédio de coração para um problema que é de outra parte do corpo. Acho que esse que é a grande tônica. E cultura de segurança. Passa por impunidade, passa por política de consequências. É uma discussão que daria assim, um dia inteiro aqui de conversa. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Muito bom. Teve várias perguntas aqui. A gente vai encerrar esse painel. Continue interagindo. Agora a gente vai chamar o próximo painel. Então, uma salva de palmas aqui, senhoras e senhores. Painel de infraestrutura crítica. Muito bom. Muito bom. Obrigado.